Olá a todos, bem-vindos ao Citrep e hoje vamos analisar a situação de saúde no Brasil e no mundo referente à Semana Epidemiológica 20, que foi de 17 a 23 de maio de 2026. Falaremos sobre síndrome gripal, síndrome respiratória aguda grave, arboviroses, sarampo, febre amarela, cobertura vacinal, hantavirose, ebola, alerta ambiental e El Niño. Vamos começar falando sobre a síndrome gripal. Até a semana 18, registramos mais de 21 mil casos de síndrome gripal no país. O que chama a atenção é o predomínio do rinovírus, mas a partir da semana 11, vimos a influenza A e B ganhando força, enquanto o SARS-CoV-2 continua em queda desde o início do ano. Trazendo agora a síndrome respiratória aguda grave, a incidência está aumentando semanalmente, atingindo principalmente as crianças menores de 2 anos por causa do vírus sincicial respiratório e os idosos por conta da influenza. Observando a SRAG por uma ótica ampla, atualmente possuímos 10 estados em nível de alto risco e a longo prazo observamos 16 estados com a tendência de crescimento. E aqui no Distrito Federal o padrão é bem parecido. A grande diferença no DF foi o papel do metapneumovírus, que no início do ano era bem grande, mas agora o VSR e a influenza também subiram por aqui. Na atenção primária, os atendimentos por gripe subiram de 5% para quase 8% do total. Sobre a síndrome respiratória aguda grave aqui no DF, o volume total vem se mostrado inferior ao de anos anteriores. Ainda nessa ótica de SRAC no Distrito Federal, temos participação simultânea de múltiplos vírus respiratórios, mas a distribuição é concentrada em alguns agentes como o rinovírus e o VSR. O metapneumovírus foi o segundo vírus mais detectado ao longo das 10 primeiras semanas, mas diminuiu desde então. Além disso, ainda referente à SRAG no Distrito Federal, a incidência está bem alta em regiões como Cia, Ceilândia e Acho Fundo. E esse tópico nos puxa para a discussão sobre a cobertura vacinal. A cobertura da influenza em grupos prioritários está apenas em 39%, muito longe da meta de 90% preconizada pelo Ministério da Saúde. E isso reflete na RIGE, a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e entorno. Municípios como Corumbá do Goiás e Cidade Ocidental têm altas incidências, e a taxa de cobertura vacinal em toda a rede está preocupante, com a maioria dos municípios abaixo de 40%. Com as pessoas que se deslocam muito entre o DF e o entorno para trabalhar e estudar, a rede de saúde acaba sendo compartilhada, o que exige uma atuação integrada. Mudando de assunto, mas ainda no Brasil, falaremos agora de arboviroses. A dengue continua circulando forte, com mais de 94 mil casos prováveis entre a semana 16 e 19. Tocantins e Goiás lideram a incidência. Goiás, inclusive, tem o maior número de casos graves, seguido pelos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. São Paulo, embora registre 164 casos absolutos, sua incidência segue sendo a menor dentre os 4 estados em destaque. O cenário muda quando o assunto é letalidade. O Ceará apresenta o maior índice entre os estados do Piauí, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, chegando ao maior número de 12,5 de incidência. E trazendo a chikungunya agora para a nossa discussão, observamos que o Mato Grosso do Sul é o estado com maior transmissão no momento, seguido por Goiás, Minas Gerais, Ceará e Tocantins. No entorno do DF, o Novo Gama vem registrando 31 casos de chikungunya. O maior número de casos confirmados no município da Rede. Isso, portanto, nos desperta um alerta para não só os municípios vizinhos, como também para o Distrito Federal. A nível Brasil, vale mencionar que mantemos os 31 casos confirmados de Ouro-Push, a maioria em Minas Gerais, com 18 casos confirmados. Sobre a febre amarela, temos um cenário de crescimento, com 11 casos em humanos e mais 6 óbitos, um aumento de 2 mortes com relação à semana anterior, que foram registrados novamente no estado de São Paulo. Além dos casos humanos, há um aumento de 25 casos em primatas não humanos
Esses casos servem de sentinela de cuidado para a febre amarela em humanos, principalmente em municípios mineiros, como Arinos. Outro município em alerta é Afuá, que fica no Pará. O alerta também fica para a vacinação. Nenhuma região do Brasil atinge uma meta de 95% preconizada pelo Ministério da Saúde. O Norte é a região com a menor percentual de cobertura, com apenas 74,4%. E nos 3 estados em destaque anteriormente, nós temos a seguinte porcentagem de vacinação: Pará com 67%, Minas com 93,4% e São Paulo com 79% de cobertura vacinal. Agora vamos olhar para fora. O sarampo nas Américas. Nos Estados Unidos, já foram quase 2.000 casos somente em 2026. Quando comparado no mesmo período no ano passado, percebemos uma queda de 4 vezes menos casos do que agora no ano de 2026. Os surtos estão bem localizados, na Carolina do Sul e em Utah. Mesmo assim, os casos na Flórida demonstram preocupação em virtude da Copa do Mundo FIFA em 2026. No México, o número de casos totais ultrapassam 11.000 casos e 14 óbitos. O aumento foi de 40% em relação ao ano passado, com foco no estado de Jalisco. Uma novidade aqui em nosso relatório de saúde é o Peru, que em abril deste ano declarou um surto de sarampo. Puno é o epicentro de um surto local, cujo primeiro caso foi de uma mulher com histórico de viagens e de uma criança de 4 anos com infecção de sarampo desconhecida. Aqui no Brasil, a primeira dose da vacina contra o sarampo vai bem, mas a segunda dose cai drasticamente, chegando a apenas 68% no norte. Precisamos reforçar essas campanhas da segunda dose para evitar que surtos vizinhos entrem com força aqui, tendo em vista também a Copa do Mundo mencionada anteriormente aqui no nosso relatório de saúde. Acompanhando o surto de hantavírus, vale reiterar que a única cepa transmissível entre humanos é a cepa andina, proveniente da Argentina e do Chile. Nos demais países, incluindo o Brasil, as cepas características dos territórios ou biomas só transmitem a doença a partir da mordedura de roedores, contato e manipulação com estes animais. No navio MV Ondius, que partiu de Ushuaia, tivemos transmissão interpessoal. Foram confirmados 12 casos e 3 óbitos. Vale ressaltar que o risco global ainda é baixo, porém o monitoramento dos contatos em 30 países prevalece sendo um desafio. E não podemos esquecer da emergência de saúde pública de importância internacional, o Ebola Bundibugyo, na República Democrática do Congo e em Uganda. Este é um vírus que não possui vacina ou tratamento aprovado. Já são 83 casos confirmados e o risco regional é alto. A investigação epidemiológica mostrou que o vírus já circulava na província de Ituri, semanas antes da confirmação oficial do surto. Casos retrospectivos identificaram exposições em março de 2026, durante o manejo de óbitos em Monguialu e um provável caso índice em Bunia, envolvendo um profissional de saúde que morreu após o início dos sintomas em abril. A ausência de vínculo direto entre os eventos sugere múltiplas cadeias de transmissão, ainda não totalmente rastreadas. Em 5 de maio, a Organização Mundial da Saúde foi alertada sobre um surto de doença desconhecida e alta mortalidade em Monguialu, após a morte de 4 profissionais de saúde em poucos dias. Entre 9 e 16 de maio, ocorreram eventos críticos para a evolução do surto. Um médico missionário norte-americano foi exposto ao vírus durante o atendimento hospitalar na República Democrática do Congo, em um caso inicialmente não reconhecido como ebola. Em 11 de maio, foi confirmado o primeiro caso exportado internacionalmente, envolvendo um paciente que viajou para Kampala, em Uganda, onde morreu dias depois. Em 14 de maio, o INRB confirmou o Ebola vírus Bundibugyo.
encerrado semanas antes de incerteza diagnóstica, causadas por testes voltados para a cepa Zaire. Em 15 de maio, a RDC declarou oficialmente o 17º surto de ebola no país. No dia seguinte, a Organização Mundial da Saúde declarou a emergência de saúde pública de importância internacional. Em 18 de maio, o médico norte-americano exposto anteriormente desenvolveu sintomas e testou positivo para o ebola bundibugyo, sendo transferido para o tratamento em Berlim junto à família, que permaneceu assintomática sob monitoramento. Um segundo médico exposto na RDC foi transferido preventivamente para Praga, permanecendo isolado e sem sintomas. As evacuações marcaram os primeiros transportes médicos por ebola para a Europa e mobilizaram medidas rigorosas de contenção, incluindo rastreamento de contatos, isolamento preventivo e investigação epidemiológica ativa nas áreas afetadas. Para encerrar, trazemos um olhar sobre o meio ambiente. Tivemos um tremor de terra de magnitude 3,3 no litoral do Rio de Janeiro, perto de Maricá. A princípio, as informações que temos é de que foi leve e sem dano algum. E o El Niño deve atuar forte entre o final de 2026 e 2027. O CEMADEM prevê seca e queimadas no norte e nordeste, chuvas intensas no sul e onda de calor com baixa umidade no centro-oeste e sudeste. Isso impacta diretamente na saúde pública. Bom, pessoal, esse é o nosso resumo da semana 20. Até o próximo CITREP.